Existem demônios? O que eles podem fazer? Está no ar o Universo Espiritual, mais um programa da Web TV e SJC, desvendando os mistérios do mundo espiritual. No comecinho do programa fiz a pergunta: existem demônios? Com certeza. E fiz na verdade duas perguntas e a outra foi: o que eles podem fazer? Eles podem fazer coisas que muitas pessoas não têm a mínima ideia do poder que eles têm. Como assim eles têm poder? Têm. Eles são o quê? Anjos caídos. Já foram anjos de luz, tiveram a sua glória e são criação de Deus. E o chefe deles, o Deus deles, posso dizer assim, ele é um Deus sim, o diabo, Deus das trevas, mas é um Deus. E ele tem poder. E o homem, o ser humano não é páreo para Satanás e seus demônios. Não estou aqui engrandecendo a ele, mas desvendando sim o seu poder. Mas aí vamos lá. O poder dele não é páreo para o poder do Deus Criador dos céus e da terra, que o próprio Deus, o Deus quem criou tudo, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É como está escrito em Isaías 43:13. Deus disse: antes que houvesse dia, eu sou. Quem escapará das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Esse é o meu Deus. E ele é o Deus do Deus das trevas. Quem manda é o Deus Criador dos céus e da terra. E esse Deus poderoso, ele deu ao seu Filho Jesus Cristo todo o poder no céu e todo o poder na terra. E como está escrito, o Senhor Jesus Cristo foi colocado acima de todo o principado, poder e domínio. E está à direita de Deus. Comecei falando do Deus das trevas, do diabo. Mas Jesus Cristo está acima dele, porque também está escrito lá no Apocalipse. Jesus Cristo desceu ao inferno e no inferno tomou da mão do diabo a chave da morte e do inferno. Pregou e libertou almas que estavam no inferno, que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. E conheceram a verdade através de Cristo. Cristo pregou para eles em prisões espirituais no inferno. E muitos, os que creram na mensagem, na palavra de Cristo, saíram do inferno para o reino de Deus, das trevas para a luz. E nos nossos dias não é diferente. O Senhor Jesus continua pregando o que ele pregou, o que ele anunciou há mais de 2000 anos, o que ele desvendou do mundo espiritual, do universo espiritual. Ele continua desvendando e alertando a todos do agir dos demônios. E hoje ele faz isso, hoje ele prega através dos pastores. E aqui estou, como servo dele, como um mensageiro do Senhor Jesus Cristo, para deixar bem claro que demônios existem e que eles agem sorrateiramente, são espertos, são sim inteligentes, são organizados. Eles é como uma quadrilha organizada. O reino das trevas não está dividido. O próprio Jesus falou isso. Eles são unidos, eles combinam, eles maquinam o mal. Eles se organizam para causar destruição na vida de pessoas. E eles agem na família, causando a dor, o sofrimento, colocando o pai contra filho, filho contra pai, filho contra mãe, mãe contra filho, esposo contra esposa, causando a guerra, a destruição nos lares. E isso a cada dia tem se agravado, como está escrito em Mateus 24. Por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muito esfriará. O pecado está aí. E o pecado dá brecha para o diabo. E ele está agindo nos lares, nas famílias. O número de divórcio cresce a cada dia. E tem o agir do mal. As famílias brigam entre si.
Casais brigam entre si. Pais e filhos brigam entre si. São inimigos dentro da própria casa. É ódio, é rancor. Esposa odiando o esposo, esposo odiando a esposa. Filhos odiando os pais, pais odiando os filhos. E assim vai. Brigas e mais brigas, não só dentro das famílias, mas nas empresas, no trânsito, em todos os lugares. Brigas, contendas. E existe um exército invisível. E eles estão dentro dos lares das famílias. Eles estão em todos os lugares, causando as brigas, as contendas, dentro das igrejas. Dentro da igreja, pastor, sim. Eles estão dentro das igrejas, causando a discórdia, a briga, a contenda, fazendo homens que anunciam a própria palavra brigarem entre si. E assim vai. Brigas e mais brigas e contendas. Olhe só. Existem demônios? Com certeza. E eu vou falar do que está escrito. Se você ler o Novo Testamento, principalmente, você vai ver lá claramente o Senhor Jesus Cristo expulsando demônios. Ele expulsou demônios de homens, de mulheres. A Bíblia diz que ele expulsou de uma mulher, ele expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Lá em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 8, a Bíblia está bem clara. Se você acredita na Bíblia, se você acredita no que está escrito, mas foi homens que escreveram. Você queria que Deus descesse para escrever? Homens inspirados pelo Espírito Santo. Mas aí você não acredita de repente na Bíblia, foi homens que escreveram. Mas aí vamos lá, será que você não lê nenhum livro? O livro que você lê, seja de filosofia ou qualquer outro livro, tem lá o autor. E quem escreveu foi um homem, você não acredita? Você estuda, você vê o que a ciência fala, disso, daquilo, outro. Foram homens que escreveram. E aí? Aí um homem que escreve algo de Deus, isso não é verídico? Isso não existe? O diabo, meu filho, ele trabalha para cegar, para impedir que as pessoas acreditem. Mas vamos lá. Não vou discutir com ninguém. Eu acredito no que está escrito na Bíblia. Se você acredita, então é só você examinar as Escrituras. É só você conferir o que eu estou dizendo. O Senhor Jesus expulsou, sim, vários demônios de várias pessoas. Como, por exemplo, em Marcos capítulo 5. Se você quiser, abra sua Bíblia e confira. Ou pegue emprestado a Bíblia de alguém. Ou você pode, se você não tem uma Bíblia, anote. Aí você pode baixar no seu telefone. Você pode comprar uma Bíblia e conferir. Marcos capítulo 5. Você vai ver o que a Bíblia fala lá. Do endemoniado gadareno, um homem que estava possuído por uma legião de demônios. E quando Jesus estava mandando, demônio saia desse homem. E ali ele, de alguma forma, resistiu. E Jesus perguntou: qual é o seu nome? O meu nome é Legião, porque somos muitos. É só você conferir. E quando o Senhor Jesus expulsou aqueles demônios, o homem que vivia como louco, se cortando, se ferindo, andando dentro dos cemitérios, entre as catatumbas, nu, se cortando, se ferindo. E quando o Senhor expulsou aqueles demônios, o homem passou o que está em perfeito juízo. As pessoas da cidade vieram ver o que estava acontecendo e chegaram. O homem que vivia nu já estava vestido. E o melhor de tudo, já estava em perfeito juízo. Aqueles demônios que estavam deixando ele louco, violento, foram expulsos e logo a vida dele foi transformada. Então, demônios existem. E eles estavam agindo na vida daquele homem, deixando ele louco, se ferindo, se cortando. E nos nossos dias, muitas pessoas se cortam, se ferem. E isso existe algo espiritual que está perturbando, sobrecarregando. Essa pessoa
ela está tão oprimida, tão sobrecarregada, que ela se fere e se corta para ter um alívio. Eu atendo pessoas assim. Então o mal existe. Demônios existem e eles estão agindo em todos os lugares. E principalmente dentro das famílias. Levando pessoas ao mundo do crime, às drogas, aos vícios, prostituição, brigas e contendas. Adultos a causar traumas em crianças. Pessoas que já têm sim uma disposição, já têm uma inclinação. A Bíblia diz que o diabo vai agir na inclinação de cada um. Na fraqueza, na maldade também. Porque nem tudo é os demônios. Tem pessoas que já têm uma natureza má, perversa. Um homem, uma mulher, um adulto que faz o mal a uma criança. É uma pessoa assim perversa. E o diabo só vai agir na inclinação dessa pessoa. A um homem estrupar uma criança, a tentar fazer algo assim, como mulheres também que espancam e chegam a tirar a vida de inocentes. Não estou defendendo eles. Pessoas que já têm inclinação para o mal, e o mal vai se apoderar e levar ele a fazer coisas horríveis, a destruir. Mas preste bem atenção. O diabo está agindo dentro das famílias e você tem que vigiar. Você tem que estar atento. E só existe uma forma de você vencer eles. É buscando ao Senhor Jesus. Só buscando ao Senhor Jesus. Jesus Cristo disse em Marcos 16, 17: aos que crerem no meu nome, esses sinais os seguirão. No meu nome expulsarão demônios. Só existe uma forma de vencer os demônios, sendo devoto e seguidor de Jesus Cristo. Ah, não, mas eu já vi sim, pessoas tirarem demônios em outros nomes, fazerem alguns rituais, alguns trabalhos. Pessoas que servem a outras entidades, entenda, o reino das trevas é organizado. O reino das trevas não vai estar dividido, porque Jesus Cristo disse, quando falaram que Jesus Cristo estava expulsando demônios pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu. Mas Jesus disse, uma casa dividida, um reino dividido não subsistirá. Se Satanás trabalhar contra o seu próprio reino, ele vai ser o quê? Destruído. Antes do tempo. Porque vai chegar o tempo que vai ser destruído. E não vai ser por Satanás, vai ser pelo próprio Deus. Mas o reino das trevas é organizado. E eles não lutam contra si. Então uma pessoa está sendo vítima de um demônio maldito e ela vai procurar ajuda em um lugar onde pessoas invocam entidades, espíritos, demônios. Ah não, mas eu já vi a pessoa ficar bem. O diabo dá, meu filho. Ele dá com uma mão e não tira com a outra. Ele dá com uma e tira com as duas. Em questão de tempo a situação daquela pessoa vai piorar, vai se agravar. Mas no final de tudo, a pessoa tem que entender que ele quer a alma. A sede dele é por almas. Essa é a realidade. E para você vencer, para você ser livre desses demônios malditos, só pela fé no nome do Senhor Jesus. E entenda, lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo ensina que devemos nos fortalecer na força do poder do Senhor. E aí no versículo 12 ele disse que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados, as potestades, contra o inferno. A nossa luta não é contra o homem. Os demônios malditos estão agindo dentro das famílias. E a sua briga, pai, não é contra o seu filho, contra os seus filhos. A sua briga, mãe, não é contra o seu filho ou os seus filhos. A sua briga, esposo, não é contra a sua esposa. A sua briga, esposa, não é contra o seu esposo. A sua briga é contra o mal. Ele está aí, sorrateiramente, dentro da sua casa. Ele é invisível. E tem pessoas que têm algumas visões. Tem pessoas que vê vultos ou vozes. Tem pessoas que têm sonhos estranhos, pesadelos, e se identifica que existe o quê? Demônios que estão agindo.
Como, por exemplo, você que tem sonhos com cobra perseguindo você, até pica você, sapo, touro, cachorro. De repente você sonha com casa velha, água suja, pessoas que já morreram, pessoas perseguindo você com arma de fogo, com arma branca. Você que de repente, dia de segunda e sexta, segunda-feira, sexta-feira, você sente arrepios, calafrios. Você de repente é tomado por um pânico. Você de repente é tomado pelo medo, pela angústia, tristeza. E tem pessoas que na segunda-feira, na sexta-feira, elas ficam extremamente nervosas. Querem briga de todo jeito. Querem fumar incontrolavelmente, querem beber, querem briga, confusão. Por que isso? Porque existe algo que foi feito. Um feitiço, algo que foi feito normalmente, são feitos nesses dias. Existe um mal na vida dessa pessoa, uma maldição. E são demônios que estão agindo. Olha só o que está escrito aqui na primeira epístola de São Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim, ó: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Preste bem atenção. Ó, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Vamos lá? O diabo, o vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por que a Bíblia aqui? Porque Pedro está comparando o diabo com o leão ou os leões. Se você já assistiu algum documentário, Os Leões Caçando, você já vai entender como eles trabalham, vamos lá, em conjunto, como os leões são unidos, são organizados para caçar. Eles fazem o quê? Eles fazem emboscada. Como, por exemplo, tem lá o quê? Uma manada de búfalos. Eles vão o quê? Vão organizar uma emboscada. Primeiro, normalmente vai o quê? Uma leoa, ela vai o quê? Espantar, né, aquela manada. Para que eles venham se dispersar, vamos lá, para que eles venham se separar. Eles querem o quê? Que um búfalo mais velho se afaste daquela manada, ou um búfalo mais jovem, ou até de repente um búfalo adulto, que é muito forte, mas ele será o quê? Uma presa fácil, ele será vulnerável. Ele vai lutar, mas os leões vão marcar a emboscada. Eles querem o quê? Dispersar. Eles querem colocar o quê? Aqueles búfalos, eles querem levar os búfalos o quê? Ao pânico. Que eles fiquem em pânico e aí se dispersem, um vá para um lado, outro para o outro. Porque se aquela manada continuar junta, unida, os búfalos não podem ser vencidos, eles são fortes. Juntos, eles são fortes e os leões não vão poder penetrar, porque se eles for atacar ali, eles juntos, facilmente os búfalos vão ferir eles. Olha a esperteza. É por isso que Pedro está comparando o diabo com os leões. Eles fazem emboscada, eles são espertos. Então o diabo vai trabalhar para quê? Dentro da sua casa, ele vai colocar um contra o outro, para que você venha se isolar, para que você fique só. Porque quando a família está unida, ela é forte. Ela vai estar o quê? Orando, buscando. Um vai ajudar o outro. E quando a família está unida, um vai estar abençoando o outro, se preocupando. Um casal unido, jamais eles serão vencidos, porque eles vão procurar ajuda juntos. Eles vão estar ali, um cuidando do outro. Quando um cair, o outro vai levantar. Agora a pessoa só fica vulnerável. Então, por isso que Pedro está falando aqui, comparando os demônios com os leões, que marcam emboscada, que são unidos.
Eles têm uma estratégia, o diabo tem estratégia. E uma das estratégias do diabo é colocar, vamos lá, um contra o outro. Para que nessa briga toda um amaldiçoe o outro? Porque vamos lá, na hora da briga da contenda, sai da sua boca bênção ou maldição? Você vai estar amaldiçoando aonde o diabo quer o quê? Ele quer brecha. E a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E quando você amaldiçoa sua casa, seus filhos, seu esposo, sua esposa, quando você amaldiçoa seu patrão, seu trabalho, você está dando brecha ao diabo e vai dar errado para você. Tenha essa consciência, desperte. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, ao qual resisti firmes na fé. A fé vem pelo ouvir. Aí você tem que estar na igreja, você tem que congregar, você tem que estar ali em união com a igreja, com sua casa, com sua família, em oração para vencer o diabo. Eu acredito que deu para entender. Demônios existem e eles agem de várias formas. E para você vencer eles, você tem que estar em união com o povo de Deus. Você tem que estar em união com sua casa, sua família, em oração, buscando ao Senhor Jesus. Assim você vai vencer. Vamos agora unir a nossa fé. Eu e você vamos formar um pensamento, uma fé. Porque está escrito que 2 concordarem aqui na terra, será concordado no céu. Entre em concordância comigo, ore comigo. Eu vou orar por você e com você. E você vai ser abençoado agora. O leão do inferno vai ser agora expulso de sua casa, de sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora e vamos orar. Em teu nome, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, por este homem, por esta mulher, por esta casa, por esta família. Te peço, meu Senhor Jesus, por essa empresa, por essas pessoas que o diabo vem agindo, causando dor, sofrimento. Ele vem sim sempre agindo e procurando a quem possa tragar. É assim que ele faz, Senhor. O leão realmente o natural. Ele está sempre procurando a que ele possa tragar. E o leão espiritual das trevas, assim também ele trabalha para causar as brigas, as contendas, para isolar pessoas e devorar elas. Mas aqui, Senhor, estamos para dar a elas a consciência que se elas pedirem ajuda ao Senhor Jesus, elas serão livres, serão vitoriosas, das trevas para a luz, da morte para a vida, da maldição para a bênção. Então abençoa essas vidas e que esta mensagem, essa palavra chegue a muitos, que façam eles despertar que existem os demônios e que eles agem matando, roubando e destruindo, causando dor e sofrimento na vida de muitas pessoas e levando muitos à morte, não só física, mas espiritual. Abençoa essas vidas e sai agora desta vida, leão do inferno. O leão espiritual, o demônio maldito, toda obra do inferno caia por terra agora, desta casa, desta vida, desta família. Você que separou, isolou esta pessoa com pensamentos, sentimentos negativos. Você, espírito imundo que tem sobrecarregado, aprisionado, isolado esta vida, causando a destruição do casamento, da vida financeira profissional, destas famílias, caia por terra agora. Em nome do Senhor Jesus, saia. Respirem profundo. Digam graças ao Senhor Jesus. Ele abençoe e ilumine sua vida. Seja cristocêntrico. Leia os evangelhos. Observe o quanto os demônios agem. Mas, acima de tudo, observe o poder de Cristo sobre eles. E Ele dá poder a você, se você invocar o nome do Senhor Jesus. Ele te abençoe e te ilumine. Seja cristocêntrico. Procure uma igreja. Procure. Temos vários templos da ISJC, mas se você mora em outro estado,
procure um ministério, peça ao Senhor Jesus, Senhor, me guie até um ministério, até uma igreja que tenha verdadeiros homens de Deus, que não temam o inferno, que não temam o diabo, que invoque a Jesus Cristo e me ensine a servir ao Senhor. Ele te abençoe e te ilumine grandemente.